E ele mandou foto. Essa foto aí que vocês estão vendo foi o próprio relatante que mandou. E ele vai explicar no meio do relato por que ele mandou, tá? Vocês não vão ficar quebrando a cabeça para entender, não. Vamos ao relato número 4. Quarto relato de 20 relatos da madrugada, em homenagem aos 80 mil inscritos. Daqui a pouco a gente vai ter 90 mil inscritos e vamos ter outra live da madrugada, tá bom? E não se esqueçam que segunda agora tem live de membros, aquela live bem pesada. Torne-se você membro, que isso vai me ajudar demais. E não se esqueça, deixa o like agora enquanto eu começo esse relato 4, que se chama Mente Aprisionada. Meu nome é FAC, é um homem. Luciano, boa tarde. Sempre fui muito espiritualizado e me interessei por temas como viagem astral, dimensões paralelas, etc. Eu sou engenheiro civil, trabalho na área, também não tenho a mínima vocação para escrever contos de terror e nem tenho imaginação fértil a ponto de pensar em nada desse jeito. Acredito que no final do dia todas essas coisas fazem parte de um único todo. De alguma forma, talvez jamais iremos entender totalmente. Eu sou um bandista desde que eu nasci e nos últimos anos comecei um trabalho em uma casa espírita como médium. Eu abri esse parágrafo somente para explicar que eu já vi muita coisa na minha vida, coisas que a maioria das pessoas não acredita. Também, há cerca de 9 anos, eu comecei a estudar mais profundamente viagem astral e sonhos lúcidos. Eu tenho dezenas de relatos registrados dessas experiências, inclusive com visitas ao umbral, mas eu tenho 2 relatos que fogem completamente desse contexto, e eu vou contar para você agora os 2 relatos. Nos 2 casos, eu confesso que existe um lapso temporal. Eu não sei se esse é o termo, mas fica a critério de vocês. Parece que nas 2 ocasiões as experiências foram colocadas na minha mente. Eu não sei como aconteceu nem como fui parar ali dentro, mas vocês vão entender. Vamos então ao primeiro relato, Mente Aprisionada. Esse relato aconteceu em setembro de 2023. Então, faz um ano agora esse relato. Vamos cortar o bolo, hein? Eu sou nascido e crescido em São Paulo, no bairro da Freguesia do Ó, e sempre que posso vou passear e comprar algumas coisas na Santa Ifigênia e 25 de março. Quem é de São Paulo pode responder aí. Quem nunca, né? Eu tenho por costume deixar o carro na Avenida Rio Branco, andar toda a Rua Santa Efigênia a pé, atravessar o viaduto Santa Efigênia andando até a 25 de março. É o melhor jeito para não ter que ir de carro. Ao chegar perto do início do viaduto, ainda do lado da Santa Efigênia e do Largo do Paissandu, eu passei em frente a esse prédio da foto. Quem conhece o centro de São Paulo vai saber onde é. Então, ele passou em frente a esse prédio à direita aqui que vocês estão vendo na foto, tá bom, galera? É um prédio residencial que sempre fica com o portão e a porta de acessos fechados. Mas, mesmo fechado, algo chamou a minha atenção naquela porta e eu lembro de ter parado de frente e observado a entrada. Foi nesse momento em que tudo se transformou, prestem atenção. O lugar era o mesmo, mas o céu já não era mais tão claro. Tudo estava meio escuro. Não como a noite, mas como se uma tempestade tivesse escurecido o mundo. O viaduto também não existia mais. No seu lugar havia um grande buraco, uma vala, com mais ou menos uma espécie de cratera, sem o viaduto. Também o ar estava denso, pesado e com um cheiro horrível. Salvo engano da minha mente, eu sentia que havia sombras flutuando no local, sobrevoando o local. Bom, o prédio da frente estava com a porta aberta, escancarada, e havia um movimento intenso de pessoas.
se é assim que eu posso descrever aquelas criaturas que estavam circulando pelo local. Entrando no edifício do andar térreo, existia um corredor estreito, onde do lado direito havia uma bancada, onde deveria ficar um zelador, um porteiro, e depois o início de uma escada que daria acesso aos andares do prédio. E no fundo também deveria ter os elevadores. Toda essa experiência que eu tenho, a sensação de ter levado cerca de 10 a 20 minutos, aconteceu nesse prédio. Não sei como, mas eu entrei ali, segui pelo corredor, só que eu não consegui ir para nenhum outro andar, porque uma entidade subia e descia as escadas. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Luciano. Eu tenho um tio, que é como se fosse o meu pai, que há 3 anos ele vem sofrendo de Alzheimer. É triste, pois ele está ali entre nós só em corpo, a cabeça já não funciona mais. E era essa sensação que eu estava me sentindo, que eu estava trancado dentro da minha cabeça, como alguém que tem Alzheimer. Era isso que eu queria dizer. Apesar de eu ver o corredor, eu estar lá presente, de corpo, acordado, não era um sonho nem viagem astral, eu não conseguia me mover. Eu estava trancado dentro da minha mente. Mas eu conseguia ver nitidamente a aparência daqueles seres. Eles eram assustadores, sombrios. Eu não conversei nem tive contato direto com nenhum, mas assim que eu caminhei contra a minha vontade ao pé do primeiro degrau, eu ouvi dentro da minha cabeça uma voz que me dizia que eu precisava subir, pois o meu tio estava trancado lá em cima. Nesse momento já eram 2 vozes que eu ouvia ou talvez intuía dentro da minha cabeça. A voz que dizia que eu precisava subir e resgatar o meu tio e uma outra voz que surgiu do nada, um pouco mais assustadora, tipo alguém que tinha um controle sobre esse ambiente, que dizia: "Não adianta nada, não tente se aproximar, seu tio é nosso, ele vai ficar aqui." Na hora que eu ouvi essa segunda voz, eu saí assustado do prédio, desci uma escadaria que me levou onde, no mundo real, seria o Largo do Correio, onde os ônibus param. Só que não tinha nada disso nesse mundo. Eu rodei perdido por ali, tudo escuro e eu tentando me localizar. Pensem no desespero que eu senti, um lugar comum, conhecido para vocês, se tornar um mundo inóspito. Então, no meu desespero, comecei a correr, me choquei com algo e caí. O mais engraçado é que eu não me lembro de ter ido até a 25 de março e nem ter voltado para o estacionamento para pegar o carro, como eu disse no início. Porém, existe um lapso de tempo que ficou perdido na minha mente. Eu não sei explicar, porque sim, eu já havia cumprido todo o meu trajeto e resolvido todas as minhas coisas. Eu já estava a caminho de casa quando despertei. Não é estranho? É como se fosse uma possessão. Aí ele conta: ao descobrir o canal e começar a ouvir os relatos, eu cheguei ao conto da mulher, que eu não me lembro o nome, mas a gente já sabe que é a Marília que ele está falando, que está presa em Sete Além. E outra consciência está controlando o corpo dela, corpo físico aqui no mundo real. Isso me fez pensar que algo assim está acontecendo com o meu tio. E algo assim aconteceu comigo naquele dia. Afinal, enquanto eu estava ali olhando para o prédio, ouvindo aquelas vozes, algo ou alguém estava controlando o meu corpo para fazer coisas aqui no mundo real.